o sexismo e o patrimonialismo institucional estruturam a partir de toda uma lógica de disputa de representações, mas também de efeitos práticos, estruturam a desigualdade brasileira. Então é fundamental a gente criar mecanismo que dê conta disso. O sexismo todos nós sabemos, e ele estrutura, porque todo mundo sabe aqui como as mulheres ainda têm posições subalternas dentro do mercado de trabalho, como tem uma carga de trabalho, muitas vezes, em outros espaços, principalmente no lar, que não é considerada, como tem uma perspectiva de preconceito que faz com que determinados conjunto de mulheres não entrem na área tecnológica, a própria criação dos filhos termina remetendo a isso, a gente vai constituindo um conjunto de ações que vão ajudando a manter a mulher na posição de subalternidade. E isso favorece, obviamente, os homens. E nós temos uma estrutura do racismo que é extraordinária, porque o racismo brasileiro ele é reconhecido, mas apenas quando se expressa no âmbito individual. Então, quando o William Vac, eu fiz um artigo na época também, que eu faço um artigo de conjuntura de 15 em 15 dias no Observatório, o William Vac chega lá e comete um ato racista. Não sei se vocês lembram, aquela coisa, isso aqui é coisa de preto, imediatamente o que faz as organizações Globo? Individualiza o William Vac, coloca no redoma, fala, isso aqui é um problema individual, ele teve uma atitude monstruosa no limite. O monstrualiza, que é a pedagogia da monstrualização que eu já falei com vocês também antes. Há um processo, então, de isolamento e ele simplesmente é simplesmente descartado. E aí ele sai da Globo, é demitido, como se fosse um problema única e absolutamente individual, pessoal. E a discussão que eu fazia é, mas onde que a Globo está se propondo a discutir efetivamente a questão do racismo na sua estrutura de empresa? Seja na sua estrutura de gerências. A Globo, agora o Ministério Público do Trabalho entrou porque vai ter uma nova novela da Globo, parece que não tem nem um núcleo negro tradicional. Simplesmente todas as pessoas, todos os personagens, todos os atores são brancos. Quer dizer, isso não é razoável no século XXI. Quando você tem uma população, mais de 50%, 52% da população se reconhece negra e está aumentando os que se reconhecem como pretas. Quer dizer, então, esse processo de uma organização reconhecer que a pessoa tem uma prática racista e não se propor a fazer a discussão para dentro da estrutura da empresa para discutir a diversidade, é típico desse processo de afirmação e negação do racismo. Então, eu afirmo o racismo quando ele se manifesta do ponto de vista individual, mas não o reconheço quando ele se expressa na perspectiva institucional. E aí é que a meritocracia se torna efetivamente um instrumento ideológico, porque ela reforça e estrutura a desigualdade. Quando mais gente é aprovada para a USP do bairro do Morumbi do que toda a zona leste de São Paulo, é claro que isso não pode ser mérito. É claro que o mérito se estrutura a partir da posse anterior de um conjunto de capitais social, econômico, cultural, escolar, simbólico, que faz com que determinadas pessoas ingressem com mais oportunidades, tenham mais condições para aquele processo de exame específico que é colocado ali do que outras pessoas, como eu, por exemplo, comparando eu e meu filho. É muito injusto botar eu, que era o entregador, estudei a vida inteira na escola pública, noturna, em Acari, para disputar um vestibular com meu filho, que é filho de 2 doutores, de classe média, que tem um capital cultural escolar educacional específico, que falava inglês e espanhol, e que tem muito mais claro que eu, se reconhece como branco, que é óbvio, colocando na mesma condição de concurso como eu, você falar que o melhor vai passar. É igual prova para juiz. É um absurdo você ver 700 mil pessoas presas nesse país, negras, pobres, das periferias e favela, julgadas por juízes, promotores que encaminham a acusação e são defendidas no limite por pessoas brancas, e especialmente homens. Que a estrutura da prova de seleção faz com que alguém que estudou em escolas boas, universidade mais qualificada, que possa ficar 2, 3 anos sem trabalhar, fazendo bons cursos de preparação para uma prova dessa, vai ter mais condições de entrar do que uma pessoa negra da periferia, que tem que trabalhar e que estudou em escola em condições diferentes. Então, a isso eu chamo de o terceiro elemento da estrutura de desigualdade brasileira, que é o patrimonialismo institucional. O patrimonialismo é um dos elementos mais criticados da velha política. Os partidos ditos modernos criticam principalmente o fisiologismo, que é a troca do voto, por exemplo, parlamentar, por serviços, por interesse, ou por cargos dentro da administração, o clientelismo, que é a troca do voto por determinados objetos, dinheiro, outras coisas, ou o patrimonialismo, que é quando se confunde o público com o privado. Então o gestor assume, por exemplo, a prefeitura e acha que aquele dinheiro é dele e ele pode destinar da forma que quiser, do modo como ele entender que deve fazer. Isso é muito questionado tradicionalmente. O nosso problema é que o patrimonialismo institucional ele é mais sutil, que ele se estrutura a partir de
grande camada de verba brasileira, a maior parte dos recursos brasileiros são destinados de formas específicas, prolongada, regularmente, para as camadas mais ricas da sociedade, em geral brancas. Então nós temos várias formas para fazer isso. A primeira é, como eu falei, a ocupação dos altos cargos públicos por pessoas de setores classe média, classe alta em geral, e brancas, a partir de formas de seleção que são absolutamente favoráveis a um grupo social específico, a um grupo socioeconômico cultural específico. Então vai ter na diplomacia, vai ter nos altos escalões do judiciário, nos altos escalões do executivo e do legislativo, pessoas com essas características, assim como no processo eleitoral, que a gente ainda não consegue atingir efetivamente uma cota mínima de presença de mulheres e pessoas negras que possam estar incidindo nessa política, mas isso já faz parte da busca de superação. Então, a primeira forma de patrimonialismo institucional é esse processo de ocupação desses principais cargos. A segunda forma é a estrutura da cidade. A cidade é estruturada de forma tal que as áreas mais ricas recebem historicamente muito mais investimento que as áreas mais pobres. Por isso não é casual que no Rio de Janeiro apenas 15 equipamentos estejam nas áreas mais periféricas, enquanto o resto está nas áreas mais ricas. Assim como investimento em urbanização, em asfalto, em arborização, em saneamento e tudo mais. O alemão precisava urgentemente de saneamento. Só 30% do morro do Alemão, do complexo do Alemão, tem saneamento. E, no entanto, foi feito lá um teleférico de 300 milhões que logo depois parou de funcionar. Quer dizer, ele desestruturou as formas que a população local tinha encontrado para tratar o ambiente, o transporte, desestrutura essas formas, não oferece o que a população mais precisa, depois deixa de oferecer o serviço que custou caríssimo para os cofres da população. Então, esse processo também de definição da estrutura dos gastos públicos é uma forma de drenar os recursos para a parcela específica da população, em geral, pessoas brancas das áreas mais ricas.